Uma boa tarde a todos. Vamos trocar em alguns assuntos importantes, porque o que eu vou falar hoje é para todos que estão se espiritualizando, todos que estão buscando a sua essência, todos que estão buscando a crescer, né? Então, assim, a espiritualidade, os mentores cósmicos, né? Os responsáveis que estão aí na confederação, eles estão acelerando. Todos nós sabemos que estão acelerando o passo, né? E já foi batido o martelo lá com eles, lá, né? Que os que já estão no caminho da se espiritualizando, no caminho da espiritualidade, tem uma chance. Os outros que estão cegos, não tem mais tempo para eles, não dá mais para eles. Infelizmente, não dá, já estão com a marca, né? Os que estão ainda no início, né, buscando a espiritualidade, tem uma chance que pode ser que caia no meio do caminho. Tudo é uma escolha. Os outros já não têm mais essa chance. Não dá mais tempo. Quanto tempo vocês estão assistindo esse canal? Quanto tempo tem muitos aí que estão assistindo o canal de espiritualidade? O quanto que vocês evoluíram depois que vocês começaram a assistir os vídeos da plataforma? Eles já estão... Não dá tempo para eles. Não dá mais tempo. Então, o que acontece? Eu estou nessa casa, já tem uns 3 anos, eu entrei aqui em 2021, né? E eu venho me aperfeiçoando, venho crescendo, venho evoluindo, cada passo vem o meu despertar, vem o meu crescimento, assim como todos aqui, né? E já veio mostrando algumas encarnações minhas. Quem já assistiu os vídeos viu que uma das minhas encarnações foi como Simão Pedro. Eu estava lá com ele, com Jesus, caminhava lá com ele e tal. E não foi fácil aceitar isso no início. Não foi. Foi bem complicado. Tive que receber bastante cascudo, né? Que isso aí já é prático, já de Simão, ser teimoso, né? E vamos lá. E eu tive presenciei algumas vivências de lá. Vi alguns flashes daqueles momentos. E não foi fácil para Jesus encarnar aqui. Não foi fácil para ele encarnar e não foi fácil a missão dele. Não foi. Nós aqui da casa estamos estudando as cartas de Cristo. Quem já leu as cartas de Cristo sabe como foi difícil, como foi o despertar dele, né? Que ele foi um homem como um de nós. Não foi esse ser, né? Foi difícil para ele, assim como é para a gente. Sabe? Ele estava no véu da carne. Ele tinha as faculdades dele, pela evolução espiritual dele, mas até o despertar não foi fácil. Foi difícil. Para você ter noção, nas cartas de Cristo, até a mãe dele não acreditava nele. Nem a mãe dele acreditava nele, de tão perturbado que ele era. Tão perturbado que ele era. Ele não tinha credibilidade nenhuma. Ele zoava o plantão. Mas foi necessário o despertar dele, foi necessário todo esse trabalho para ele poder iniciar a obra dele. E começou a peregrinação dele. Começou ele a pregar, chamou os discípulos. Mas aí teve um problema. Teve um problema quando chamou os discípulos. Mas era daquela época, ainda é até hoje. Idolatria. Os discípulos eram completamente idólatras ali. Idolatrava Jesus ali de uma forma... Simão, então,
Simão, Jesus estava aqui, ele estava. Jesus é para cá, Pedro estava aqui também. Era difícil. Eles não tinham poder de decisão. Era muito difícil para Jesus lidar com eles. O único que era um pouquinho fora da caixinha era Judas, que é escarnecido até hoje. Mas ninguém entende o contexto. Uma mentira contada várias vezes vira... Uma mentira contada várias vezes vira verdade. O único que era fora da caixinha era Judas. Há 2 dias, eu estou passando por uns processos, não consegui trabalhar, então fiquei em casa. Fiquei em casa, me resguardei, não consegui nem vir nas doações ontem. Ontem a gente teve doação aqui ontem, teve todo um trabalho social, eu gosto, eu amo fazer, só que eu falei, Clécio, eu não estou conseguindo. Eu preciso ficar em casa, eu preciso colocar minha mente em ordem. E foi me vir nas direções. Comecei a ler as cartas apócrifas de Judas. Lê as cartas apócrifas de Judas, o Evangelho de Judas. Se você não entender o que está escrito ali, bota lá, resumo, que vai ter alguém que tem uma experiência melhor no assunto e vai te explicar. Judas, ele era o tesoureiro, né? Ele era o tesoureiro dos 12 ali, ele que ficava com dinheiro, ele que se responsabilizava com o dinheiro ali em fazer isso, fazer aquilo. Jesus falava, toma esse dinheiro aqui, faz isso, 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 isso. E isso despertava outros olhares dos discípulos. Porra, por quê? Ele que fica mais distante, não fica junto, não fica lá agarrado em Jesus. Então despertava, né? Então lá na carta lá que eu li, uma parte foi muito importante, que ele teve uma visão. Ele teve uma visão e Jesus falou assim, que ele era o único dos 12 que iria entender o que iria acontecer. Por quê? Ele era o único que estava desperto de tudo. E Jesus falou que a missão dele não ia ser compreendida por ninguém, nem pelos 12. E nem pelos 12. Sabe por quê? Porque era uma missão muito difícil. Depois do despertar de Jesus, depois que ele acionou as faculdades do espírito dele, ele começou a desenvolver sua parte mediúnica. Então, ele era um médium incrível. Ele via, ele conseguia passar pela linha do tempo, conseguia isso, aquilo, outro. Vê um copo d'água. Deixa eu tomar umas águas aqui, que a garganta está seca. Por gentileza. Onde é que eu estava? A missão dele. A missão de Judas. E a missão de Judas, Jesus falou que não era fácil, não ia ser fácil, ele ia ser escarnecido pelos 12, os 12 não iam entender, e não é entendido até hoje, há 2000 anos. Foi contado, deturparam a história, fizeram uma história completamente... Mas já era previsto, Jesus já falou para ele, você não vai ser compreendido. Mas você vai ter que fazer isso, 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 isso e isso. Judas ser encontrado enforcado não quer dizer que ele se suicidou. Ele foi encontrado enforcado, mas não quer dizer que ele se suicidou. A idolatria era muito grande. Poderia ser um homicídio que foi feito. Pode ser, não pode ser um suicídio, porque ele sabia o que ele iria fazer.
Jesus, ele era muito sábio. Então, ele separava as missões para os seus discípulos, tudo assim, ó. Tua missão é essa, tua missão é essa, tua missão é essa. Você não precisa saber da missão desse, você não precisa saber da missão desse, você não precisa saber da missão desse, não precisa contar para esse. Cada um tinha a tua missão separada ali. Cada um tinha a sua posição ali. E Jesus, ele sabia o que Pedro iria fazer lá na frente, o que Pedro seria lá na frente. Qual seria a missão de Pedro lá na frente? Só que Pedro, ele era leal ali. Então, o que Jesus fez? Se Pedro chegasse e falasse assim, se Jesus chegasse e falasse para Pedro, olha só, Pedro, você vai ter que me negar, tá? Se qualquer coisa acontecer, porque você precisa cumprir essa missão. Porque eu vou morrer, tá? Eu vou ser crucificado e vocês têm que continuar esse trabalho. Então, se qualquer coisa acontecer, você não vai tocar nesse assunto. Diz que você não é aquilo ali. Se fosse dessa forma simples, não seria obedecido pela idolatria que Pedro tinha a Jesus. Pedro tinha uma idolatria enorme, era um amor e uma idolatria muito grande. Era Deus lá e Jesus aqui e cego. Só que Jesus tinha faculdades mediúnicas. Então Jesus chegou e jogou um comando. Foi um comando hipnótico para Pedro. Você me negará 3 vezes. Aquilo ali foi um comando hipnótico que Jesus jogou para Pedro. Foi um comando. Porque se não fosse assim, ele não iria fazer. Ele não iria fazer quando chegasse o momento, porque Jesus foi no espaço-tempo, viu o que iria acontecer, e se não tivesse jogado esse comando, Pedro iria morrer. O que Pedro fez depois que Jesus morreu? Foi crucificado. O trabalho de Pedro começou depois da crucificação dele. Então, Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Então, ele tinha que jogar com as armas que ele tinha ali, com as pedras que ele tinha ali. Ele tinha que jogar as pedras que ele tinha ali, as armas que ele tinha, era aquilo ali. Então, é isso, Pedro. Quando chegou o momento do acontecido, Pedro foi lá e negou. Só que depois que ele negou, o que aconteceu? Depois que ele negou? Ele se sentiu culpado. Por quê? Porque ele não tinha entendido por que ele tinha feito aquilo. Ele não tinha entendido por que ele tinha feito aquilo, porque o comando já tinha terminado ali. A partir do momento que ele pronunciou aquilo ali, o comando acabou. Ontem eu fiquei em casa, fiquei lá, e me veio a direção para assistir o filme de Pedro, A Redenção. É um filme antigo, está lá no YouTube, que mostra só Pedro na cela, né? Mostra ele sendo crucificado e tal. Pedro morreu
Ele fez um trabalho lindo, morreu por Jesus, salvou almas, mas ele ainda não tinha se perdoado por aquilo que ele fez lá. Ele não se perdoou por aquilo que ele fez lá, porque ele não tinha entendido por que ele tinha negado Jesus. Porque ele estava hipnotizado naquele momento. Foi um comando. Mas Jesus não falou, olha só, eu vou te hipnotizar, tá bom? Eu vou te hipnotizar porque eu preciso que você me negue. Não, não é assim. Então ele ficou sendo culpado até o desencarne dele. Porque ele não entendia o motivo. Então isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção. Porque as missões são dadas para cada um de nós, mas não são compreensíveis a nós. E nós vem de encarnação em pós-encarnações crescendo. O meu espírito não é a mesma coisa de 2000 anos atrás. Ele evoluiu. Olha quantas encarnações há 2000 anos eu não venho. E assim cada um de nós. Então nós viemos criando habilidades. Não precisamos mais de comando. Já temos esse amadurecimento. E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Pois que estão se espiritualizando, é hora de vocês começarem a treinar o seu poder de decisão. O poder de decisão de vocês. Sabe? Lá atrás, há 2000 anos atrás, num período de expiação forte, bem complicado, onde era uma época bem cruel, os espíritos encarnados lá tinham que ser dirigidos. E mesmo assim era bem complicado. Mas tinha que ser dirigidos pelos desencarnados, pelos mentores espirituais. Tinha que ser dirigido por eles. E de anos para cá foi assim. Os espíritos mentores vos dirigem. Os espíritos mentores vos dirigem. Allan Kardec botou lá. Os espíritos... O quê? Os espíritos vão te dirigir até quando? Já passou 150 anos já. E nas próximas décadas aí muita coisa vai acontecer. Nibiru está logo ali, ó. Pertinho do sol. Os espíritos vão ficar te dirigindo? Fazer o seguinte... Pega essa tampa desse balde, por favor. Só a tampa. Tá. Quem soltou aqui? Opa, funcionou de novo. Senta aqui, Clésto. Os espíritos vos dirigem, né? Vamos dizer que isso aqui é um volante. Vamos lá. Isso aqui é um volante. A vida é minha ou é do mentor? Quem vai dirigir é o mentor? Vamos dizer que o Clécio... Isso aqui é um Exu encarnado, tá, gente? Isso aqui desdobra, vai lá para as profundezas trabalhar. Tá? Mas ele agora aqui é o meu mentor espiritual. O volante vai ficar na mão de quem? Na minha mão. Eu que estou encarnado.
Se ele quiser o volante na mão dele, ele que vem para cá. Ele que encarne. Ele que tem que encarnar, ele que tem que esperar a vez dele, pô. Ele que tem que esperar a vez dele para ele que quer dirigir a minha vida. Eu já aprendi, já estou me amadurecendo espiritualmente. Quem aqui já tirou a habilitação? Então vocês sabem como funciona um carro de autoescola, né? Tem pedal aqui e pedal lá. Tem pedal pro instrutor. Ele é um instrutor, ele está ali só para poder me auxiliar, se eu acelerar muito ou frear muito. Se eu fizer uma curva muito longa, ele vem aqui, segura o volante um pouquinho aqui e tal, e tira a mão. E eu que dirijo a minha vida. Entende? Então é o momento de vocês dirigirem a vida de vocês. Não pode... Por que acontece? O problema todo, olha a Bíblia. As pessoas vêm seguindo à risca a Bíblia há 2000 anos. E os evangélicos, aquilo ali é lei e acabou. Gente, a gente está evoluindo. A gente está evoluindo. Allan Kardec escreveu lá o Pentateuco, falou que o Espírito vos dirige, mas não vai dirigir vocês para sempre, não. Vocês têm que pegar aqui a rédea do carro e dirigir. Entende? Vamos lá, eu estou dirigindo aqui. Pede para eu virar para algum lugar aí. Oi? Tá. Opa. E agora, passa reto? Tá, vamos lá. E agora? Não vou. Não, vai, fala. Não vou não. Vou para cá direto. Vira para direita. Vem no meio. Até quando você vai ficar assim? Até quando vocês vão ficar desse jeito? Cadê a essência de vocês? Cadê o crescimento espiritual de vocês? Cadê o crescimento espiritual de vocês? Pode. Boa tarde. Boa tarde. O que o Maicon está falando é uma visão que eu compactuo também, e eu acho que tem até a ver com o que a Viviane falou sobre estar em contato com o seu eu interior, e a gente crescer espiritualmente é como a gente crescer aqui nessa vida. Quando a gente é bebê, a gente precisa muito de um adulto com a gente, para tudo. Trocar nossas fraldas, para alimentação, para colocar para dormir. E a gente vai crescendo, a gente vai ganhando um pouquinho mais de autonomia e vai construindo conhecimentos, aprendizados. E o que se espera de um adulto é que ele seja totalmente autônomo, né? Isso não quer dizer que ele nunca mais vai, de repente, pedir uma ajuda para alguém, solicitar um amparo, uma opinião, trocar uma ideia, né? Mas ele tem a autonomia de fazer as escolhas dele. Mesmo que o Maicon, eu vou lá, vou trocar uma ideia com o Maicon como meu amigo, e ele me dê a visão dele, eu tenho a minha autonomia de escolher o que eu faço na minha vida, né? Isso que se espera de um adulto. Eu vejo o crescimento espiritual também assim, a gente vai crescendo, a gente vai saindo daquele domínio, vamos dizer, de ter alguém ali te dizendo o tempo todo o que fazer, né? E você vai ganhando autonomia na sua vida e, ao mesmo tempo, assumindo a responsabilidade pelas escolhas que você está fazendo, né? Porque é muito fácil a gente fazer escolha baseado no que uma outra pessoa me falou, e aí, na hora que aquilo ali sair de um jeito, que eu veja que é algo que não é legal, eu falar, mas eu fiz porque o Maicon falou para eu fazer, né? Eu não assumo a responsabilidade da minha vida, né? E isso ainda é uma postura infantil. Eu, enquanto adulto, eu me consulto com o Maicon, mas eu faço a minha escolha. E o resultado que aquilo ali der, eu vou ter que assumir aquilo ali.
Não, eu fiz aquela escolha porque eu senti no meu coração de fazer aquilo. Eu quis fazer essa escolha. Ah, mas deu ruim. Cara, eu tô aprendendo. Dar ruim, dar errado é uma visão também que às vezes é até limitada da nossa parte. Porque toda situação vai trazer um aprendizado de uma maneira ou de outra. Né? E tudo é um processo. Tudo é um processo. A gente está em eterno processo de crescimento, de aprendizado. Né? Então, a gente amadurecer espiritualmente, eu vejo muito como essa responsabilização, essa autorresponsabilização. E esse você tomar autonomia, tomar as rédeas da sua vida. Né? Isso não quer dizer, mais uma vez, ser totalmente uma pessoa que só faz o que dá na cabeça, ser independente, né? Nesse sentido, porque somos todos codependentes, tipo codependentes, né? Interdependentes. Somos todos interdependentes. Né? A gente depende um do outro, a gente, como ser humano, a gente precisa um do outro. Né? Mas nesse sentido da gente ter essa responsabilidade pela nossa vida. Isso é crescer, isso é amadurecer, né? Tomar posse do volante, né? Assumir que eu fiz a escolha tal, assumir que eu quero tal coisa, assumir que eu não quero tal coisa. Né? Isso é você crescer. Sim. Né? Você parar de botar vamos dizer, a culpa, a responsabilidade no outro. Ou no espírito, ou no padre, ou no pastor, né? Ah, eu fiz porque o pastor me mandou fazer isso. Porque o padre me mandou fazer isso. É parar de depender emocionalmente. Isso. É sair da dependência emocional e ser um ser autônomo. Isso aí. Né? Sair desse domínio, como tem ainda muito dessa religião, né? De fazer só o que o pastor fala. Ah, mas aí quando sair do controle ou da ilusão de controle, né, que a gente não tem controle de nada, na verdade, tem controle sobre nossas ações, sobre nossas reações diante das situações, mas realmente o controle que a gente acha que tem, não tem. E quando a situação sai do controle que a gente acha que tem, mas eu fiz porque o pastor falou. E você? Não tem uma opinião, não tem um pensamento próprio, uma conexão interior? Então, hoje, a espiritualidade está convidando todos nós, para quem quer, claro, que é sempre um convite, para quem quer crescer, a desenvolver essa autonomia, a desenvolver esse contato interior. É isso aí. E isso vem através do autoconhecimento. Você saber... nem sempre a gente sabe o que quer. E, às vezes, assumir. Cara, não sei. Não preciso decidir agora. A gente vive num tempo em que tudo é para ontem. Tudo você tem que dar uma opinião. Tudo você tem que falar isso e aquilo. Não tem espaço para dizer, não sei agora, calma. Vamos ver, vamos deixar a poeira baixar um pouco. Tudo é uma pressa, uma agitação. Né? E a gente fica muito na mente, e a mente quer esse controle, então quer ter resposta para tudo. E nem tudo a gente sabe. Pelo contrário, a gente sabe muito pouco. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vai atrás de conhecimento, mais a gente vê que a gente sabe pouco. A gente não sabe nada. E mais, o conhecimento, a nossa razão, o nosso intelecto vai nos levar até um certo nível de evolução, vai sim. Mas o que vai nos levar além de nós mesmos é o nosso, vamos dizer assim, o nosso coração, o nosso sentir, o nosso contato interior, habitar nosso interior, ter coragem de não ceder ao medo, de não ceder à pressão de estar todo mundo fazendo, de ser autêntico, de viver a sua essência. Isso que vai levar a gente além. O intelecto traz crescimento para todos nós, muito importante. Eu amo estudar. Mas o que leva a gente além, eu percebi isso, não é a razão. É o nosso, esse sentir, não é emoções, né? Emoções são importantes também, mas esse sentir, essa voz silenciosa que habita dentro de cada um de nós, dentro de todos nós. Mas a gente só consegue ouvir essa voz que vem desse silêncio
quando a gente se habita e a gente para de buscar só fora as respostas, só no outro. Sim. É sempre o outro que tem a resposta para a minha vida. Vai com calma. Dentro de você tem as respostas que você precisa. Você não precisa saber todo o caminho da sua vida. O caminho sabe o caminho dele. Você precisa ter calma, habitar o seu interior, acalmar a sua mente ansiosa, agitada, ter a inteligência emocional para não estar sempre vulnerável e agindo a partir de emoções que vão existir. Emoções não vão deixar de existir, emoções são guias do nosso interior, são mensagens. Né? O que a gente tem que fazer é ter a inteligência de perceber o que aquele guia está querendo nos mostrar, que essa emoção, seja uma emoção, seja um guia mesmo, e ir sentindo, né, o que o seu ser, o que o seu coração quer te mostrar, para onde ele quer ir. Que é aí que moram as respostas do nosso ser, da nossa alma, né, dentro de cada um de nós. Eu acredito que esse está sendo o convite da espiritualidade hoje em dia, de cada um desenvolver essa autonomia e cada um desenvolver a responsabilização pela sua vida. Não é fácil, porque muitos já têm a consciência culpada, né, de ficar se sentindo culpado por um monte de coisa, se achar errado, se achar inadequado, se achar estranho, se achar esquisito. Ninguém quer ser o errado, o estranho, o esquisito, né? Ninguém quer ser, mas, ao mesmo tempo, é o que vai nos trazer essa libertação da Matrix, essa libertação dessa gaiola que nós mesmos nos colocamos, de alguma maneira. Né? Porque, assim, até essa questão das indústrias, do mercado, do sistema, existem, é muito forte, mas se a gente ficar olhando só isso, peraí, a minha responsabilização. E o prazer que eu sinto, que eu não quero abrir mão quando eu faço tal coisa. E aí eu fico só arrumando desculpas para continuar a agir da forma que eu estou agindo. Porque eu não quero abrir mão do prazer que aquilo ali está me gerando. Seja um comportamento, seja uma forma de se relacionar, seja uma alimentação inadequada, que não é a alimentação mais saudável que eu tenho. E aí eu fico só apontando o dedo. Eu fico só no lugar da criança. Eu não adulteço. Eu tenho um corpo de adulto, mas eu não sou um adulto. Eu sou uma criança num corpo de adulto, que está esperando o outro me dizer o que eu tenho que fazer. Que não quer abrir mão do prazer, que quer e quer agora, senão eu me jogo no chão e me esperneio. Se alguma coisa está errado, é o outro. E a minha responsabilidade? Esse é o trabalho que a gente tem que fazer agora, nesse momento de crescimento, de assumir as rédeas da sua vida, né? Não o controle. O controle, na verdade, a gente entrega. Assumir as rédeas da nossa vida é assumir as ações que a gente vai tomar para a nossa vida, assumir as decisões. E o resultado daquilo a gente vai entregar para o universo, que existe uma ordem, né? Existe um controlador por trás de tudo isso. Existe uma inteligência que nos governa. Era isso que eu queria falar. Então, gente, Muito bem. foi bem legal, mas não acabou ainda não. Ainda tem mais coisa para a gente falar. Tá? Então, tem gente que está na autoescola 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 20 anos, 30 anos e não quer pegar a habilitação. Tem gente que não quer. Então, é o momento de nós tomarmos
posturas. Não que você vai deixar de ouvir ele, mas você irá analisar, ver se faz coerência, né? Eu falo muito para as outras casas espirituais que estão aí também, que estão em desenvolvimento, muitas casas de umbanda, muitos centros espíritas. Não ouvi tudo que espírito diz. A diferença de mim para o meu mentor espiritual é que eu estou num corpo físico e ele está num corpo de astral. As mensagens têm que ser analisadas. Não é chegar um espírito e falar só, tem que ser isso, fazer isso e isso. E vai lá, abaixa a cabeça, sim senhor. Às vezes, eles fazem isso, olha só, antes disso. Nós aqui, estamos aqui, eu estou aqui já tem um período, né? Então eu já presenciei muitas coisas. Nós não só acertamos não, tá? A gente errou bastante. A gente teve muitos processos de erros nessa casa, né? Porque a gente estava começando. Eu estava começando com minha espiritualidade, a Caixinhos, todos nós estávamos nesse processo, então a gente estava aprendendo, então a gente está aprendendo, a gente erra aqui, erra ali, erra aqui, erra ali. Normal, mas é o processo para chegar nesse patamar que a gente está aqui hoje. Para esse patamar que eu cheguei hoje e que cada um de nós vamos chegar. Sabe? Muitas das vezes vinha mentor e falava, olha só, vai fazer isso, isso e isso. Só que ele vinha e fazia e lá na frente dava errado. Lá na frente dava errado. Aí demorava um mês, um ano, dava errado. Mas vinha a mensagem. Às vezes eles faziam isso e já programava tudo para dar errado, para ver o nosso poder de decisão. Era um teste para ver, vamos ver se eles já estão amadurecidos. Vamos ver se eles cresceram. Aí não cresceram. Quebrava a cara lá na frente. Não aconteceu uma, nem duas, nem três. Aconteceu algumas vezes. Foi o processo. Então, esse é o momento de nós começarmos a crescer. Analisar as mensagens. Se você for numa casa, vocês que estão assistindo, vocês que estão aqui, for em outra casa espiritual, vinha um mentor espiritual, vinha um preto velho, seja a hierarquia que for, pode ser Jesus. Analisa a mensagem, que às vezes é um teste para você, para ver se você cresceu, para ver se você evoluiu, para ver se você já saiu da autoescola e pegou a sua habilitação. Sabe? Esse é o momento. Mesmo Sim. quando sai da autoescola, às vezes a gente também comete erros, né? Às vezes está cansado, raspa o carro na parede, bate o carro, né? Acho que vai sempre um aprendizado, né? A vida. Os mentores espirituais vão sempre estar aqui, ó, auxiliando. As mensagens vão sempre vir. Tem que vir para nos ajudar. Nós estamos aqui na Matrix. Aqui é uma dimensão pesada. Nós precisamos deles. Não conseguimos andar ainda sozinhos. Mas é um caminho. Uma babá que cuida de um bebê de 2 meses não é mesmo uma babá que cuida de uma criança de 5 anos. Então, vamos sair de uma babá de 2 meses e vamos para uma babá de 5 anos. O cuidado tem todo um cuidado, mas não é o mesmo de uma criança de 2 meses. Não é a mesma coisa de uma criança de 1 ano. A criança de 1 ano precisa ter mais cuidados, né? A babá não tem que ter mais cuidado com a criança de 1 ano? Tem que ficar sempre ali. Não, tomada não pode. Não. Ah, tomada. Ah, não segura o fio. Ah, vai cair. Hein, segura. Acabou. Agora você já consegue andar, você já tem 5 anos.
você já consegue caminhar. Os cuidados vão sempre ter que ter. Mas os mentores vão... Agora vai. Pode andar. Vai lá, anda de bicicleta com a rodinha. Bota a rodinha na bicicleta, anda. Isso. Vamos jogar uma bola. É assim. Isso que a espiritualidade vem trazendo para os que estão buscando a espiritualidade. Não se embasar só no que os espíritos dizem. Porque é aquilo que a Ju falou. Vai que dá errado lá na frente. Aí tu vai transferir. Ah, foi o espírito que me falou. Aí tu vai transferir aquilo ali. Não vai assumir. Então é momento agora de nós assumirmos a responsabilidade, a rédea. Ele vai falar, olha só, filho, você vai fazer isso, isso, isso. Você decide. E aí? Vai ou não vai? Há uma semana atrás, há uns dias atrás, eu tive um desdobramento. Eu vim aqui para casa da plataforma de oração. Eu vim para cá, para a parte contrastral aqui. A parte astral aqui da casa. Né? E estava eu, alguns médiuns. E isso aqui era completamente diferente. Não era desse tamanho. Era enorme. Tinha 5 pavimentos. Eu vim trabalhar aqui. E veio outros médiuns de outras casas espirituais trabalhar aqui também no astral. É um trabalho em conjunto, lá e cá, lá e cá. E a gente sai daqui e vai para outra casa espiritual. A gente sai daqui e vai para um centro de umbanda, vai para um centro espírita. Na paz, a gente dorme e está trabalhando. Mas nesse momento estava eu, alguns médios, e estava outros médios de outras casas, porque eles se identificaram que eram de outras casas, e a gente estava trabalhando aqui. Na parte física aqui da casa, tem um dirigente espiritual, ele é o responsável, né? Beleza. Na parte astral, também tem um responsável lá. Tem um responsável na parte astral. O mesmo responsável da parte física não é o mesmo responsável da parte astral. É outra coisa. É um trabalho simultâneo ali, em conjunto, mas tem dimensões diferentes, não tem como. E eu estava lá. Então, eu fui lá auxiliar. Eu estou responsável aqui da casa aqui. Eu vou bater o pé na porta do outro lado? Quem é o responsável do outro lado? Ele se identificou como Roberto. Ele trabalha aqui numa roupagem de preto velho caboclo. Só que o nome dele é Roberto. E ele me explicando, e eu ali só auxiliando. Só auxiliando ali. Não batendo. Como é que eu vou bater o pé na porta? Como é que eu vou querer chegar ali, ó, é assim, assim? Não. Se eu for na sua casa, eu posso ir lá de sapato sujo? Botar a toalha em cima do sofá? A casa não é minha, é sua. Eu tenho que seguir as suas ordens. Eu tenho que seguir as suas ordens. Então, você de um centro espírita, você de um centro de umbanda, vocês não têm que aceitar tudo que o espírito diz. Eles não vêm, ó, pá, é assim, 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 se não fizer assim, vai sofrer as consequências. É isso, gente. É assim. Não é mais esse momento. Não estamos numa era medieval. Estamos numa época bem complicada? Estamos. Mas estamos bem mais evoluídos que lá atrás. Então, nós temos que ter o discernimento, a disciplina. Os mentores, quando vêm mentores de outra casa,
na parte extrafísica, quando a gente faz um trabalho espiritual aqui, vem mentores nos ajudar, e que quando vem visitantes para nos ajudar, eles pedem permissão ao responsável da parte de conta astral da casa para vir fazer o serviço aqui. E quando eles vêm fazer um serviço, eles vêm, mas não vêm chutando. A casa não é deles, pô. A casa não é deles. Entende? Então é o momento de nós revermos os conceitos, analisarmos tudo que se faz necessário. Certo? Todos nós temos missões para cumprir aqui. E vamos cumprir com êxito. A espiritualidade ela é muito sábia em tudo que faz. A sua encarnação ela é totalmente calculada. Ela não é feita às coxas. Uma missão planetária ela não é feita às coxas. Há todo feito um cálculo. Existe cálculo. Engenheiros cósmicos, matemáticos, na parte contrastral, matemáticos esses que têm uma inteligência que não vai além da nossa, não tem nem como a gente entender. São engenheiros, são matemáticos que fazem planetas. São os caras de outro nível, que a gente não tem como entender. Quando é feita uma missão, seja qual for, planetária, local, é feito todo um cálculo. Toda probabilidade de erro, de acerto, de desistência, disso, aquilo, outro. Há feito todo um cronograma a respeito de tudo. Tudo que pode acontecer. Se isso acontecer, a gente bota isso aqui, para ver se a minimiza. Se isso acontecer, a gente faz isso. Se isso aqui acontecer, a gente pode tentar fazer isso aqui. Há todo um cálculo. Se Allan Kardec não trouxesse o Pentateuco, não trouxesse os livros, a missão estava toda em Allan Kardec? Não teria outra opção? Não tinha o plano A, o plano B ou o C? Os engenheiros cósmicos são burros? Não são. Os caras são incríveis. Há todo um cálculo. Os caras não vão depositar as fichas tudo numa coisa só. Não pode. É vidas que está tomando conta. E a sua vida também. Há todo um cronograma, é feito todo um cálculo matemático ali, tal, tudo ali, depois vem lá os seus mentores espirituais, chega lá só. Foi feito todo um cálculo aqui, ó. Então, na tua encarnação tu vai passar isso. Mas se você casar com esse fulano aqui, você vai passar por isso, vai ter esse filho, isso aqui. Mas se você separar dele, não vai deixar de vir esse fulano aqui nessa encarnação. Aí vai ter que botar esse fulano aqui. É tudo feito um cálculo. Tudo, seu trabalho, tudo na sua vida. Cara, é tudo milésimos de calculado. Porque os caras são sagazes, os caras trabalham, vivem fazendo isso, são missões atrás de missões. Então há todo um trabalho, há todo um desenvolvimento, há tudo é tudo na mais perfeita ordem. Os caras são capacitados para isso. Nós não sabemos nada. O que eles nos trazem é bem pouquinho. O que eu estou falando não vai ser aceito por muitos. Muitos de casas espirituais, muitos de centro de Umbanda, não vai aceitar o que eu estou falando aqui. Como é que assim? Não vou ouvir os espíritos? Eu não estou falando para vocês não ouvir. Estou falando para vocês analisar. Ouvir, vocês têm que ouvir. Eles estão do lado de lá, estão a visão mais ampla, mas pode ser que alguma coisa que ele fala para você é um teste.
para ver se você já pegou sua habilitação, para ver se você cresceu, para ver se você tem seu poder de decisão, para ver se você não vai ficar escorado em espírito, porque ficar escorado em espírito é ficar na zona de conforto. Então é momento de nós despertarmos, sairmos da nossa zona de conforto. Pega aquele balde ali para mim, por favor. Aqui no desenvolvimento, a gente fez aqui todo um desenvolvimento... Não, esse outro aí. A gente fez todo um desenvolvimento mediúnico aqui. A gente fez todo um desenvolvimento mediúnico aqui, uma preparação antes da reunião, para nós nos conectarmos com a espiritualidade, nos conectarmos com os mentores da casa, para que tudo venha na mais perfeita ordem, na harmonia, para que a mensagem venha limpa. Muitas coisas, enquanto estava sendo gravado aqui, veio os mentores falar, só, filho, você pode fazer isso, isso e isso, tal. Eu falei, não, agora não é o momento. Fiquei trazendo várias coisas, várias informações para mim. Eu falei, não, agora não. Mais para frente, outro dia, outra reunião, pode ser. Tudo é um teste. E pode ser que tudo que eu estou falando não seja aceito. A gente aqui da casa, a gente fala muito de fraternidade, a gente fala muito de amor, porque é isso que nós vamos trazer. Estamos trazendo fraternidade, trazer amor, união. E enquanto eu estava em casa ontem, assisti uns filmes, dormi um pouco para poder descansar a mente, me conectei com Deus, com Jesus, pedi algumas orientações. E falei assim e ele falou para mim, olha só, filha, a gente tem que ser o exemplo. A casa lá tem que ser o exemplo. O exemplo. E ele falou assim, pega umas pedras e leva. Aqui, ó. Tudo lá do meu quintal. Um monte de pedra. O que isso aqui simboliza, gente? Isso aqui significa julgamento. Isso aqui significa julgamento. Por que nós iremos julgar o irmão? É o que eu falei para eles aqui, enquanto a preparação. Não existe o certo e não existe o errado. Existe o que você acredita no momento. O que eu acredito aqui é errado para outro lá. O que ela acredita pode ser errado para outro. Mas para ela é a verdade. Mas para o outro é o erro. Então onde é que está o certo e onde é que está o errado? Onde é que está o erro? Existe o que você acredita no momento. Às vezes o que você acredita agora, você não vai acreditar lá na frente. Vai demorar 1 mês, 1 ano, 10 anos. O que você acredita agora, lá na frente, você não vai acreditar mais. Mas não era o certo lá atrás? Por que agora é o erro? Então é o que eu estou falando, não existe o errado. Existe o que você acredita. Então por que julgar? Por que escarnecer? Existia muita idolatria lá na época de Jesus. Não era pouca, não era muita. Existe ainda até hoje. Eu vim da linha evangélica. Muitos sabem que eu vim da linha evangélica. E na religião que eu vim, na denominação que eu vim, que eu não vou falar o nome, é bem problemático lá, naquela igreja, sabe?
Lá, os pastores, os responsáveis, troca de pastor de 6 em 6 meses da casa. Todos de 6 em 6 meses trocam de pastor. Porque lá eles visam, money. Então ele vai lá, pega aquele pastor, joga naquela igreja, fica lá um tempo pregando, aí tira aquele pastor e joga para outra igreja. Para ele poder impulsionar a igreja que estava acabando lá na frente, que o outro pastor não conseguia. Aí pega esse pastor e troca. Aí pega esse pastor e joga para outra igreja. E assim vai fazendo esse rodízio de pastores. Só que às vezes o pastor é tão carismático que existe ali aquela idolatria. Aí o que os que estão na igreja fazem? Vão lá para a igreja do outro pastor. Aconteceu isso muito, gente. Muito. Ia para a igreja do outro pastor. Era dessa forma que funcionava. Até que, às vezes, voltava aquele mesmo pastor que estava, ele voltava. Aí, os donos iam lá e voltava. As pessoas que frequentavam iam lá e voltavam. Pela idolatria. Existe ainda idolatria até hoje. Não quanto lá atrás, mas ainda existe. E isso tem que ser quebrado. Porque quando tem idolatria, você não coloca o teu poder de decisão ativo. Você confia cegamente. Cegamente. Assim como Pedro confiava cegamente em Jesus. Pedro e os outros apóstolos ali. Mas é o que Jesus tinha nas mãos ali. Ele sabia que ia passar por aquela idolatria ali, pelos prodígios que ele iria trazer. Ele saberia. Mas ainda vem acarretando até hoje. Então é momento de vocês colocarem o poder de decisão de vocês ativo. E não julgarem mais o irmão. Para que tacar pedras? Eu vou tacar pedra no irmão para quê? Meu telhado é de vidro, gente. Eu sou perfeito? Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Tem muito que crescer. Vem nessa caminhada longa, falando de Jesus, mas tem muito que crescer ainda. Sabe? O que eu vim fazer nessa terra não é grande, mas o pouquinho que eu fizer vai fazer a diferença. Igual aquele dilema que o pessoal do Política e Espiritualidade fala do beija-flor, como é que é? Como é que, sabe qual é? Eu lembro muito mais ou menos a história de um beija-flor que, quando teve um incêndio em uma floresta, e se alguém souber a história melhor, com mais detalhes que eu, pode se voluntariar a contar. Mas que eu me lembro, estava havendo incêndio em uma floresta, e o beija-flor, com o seu bico, ia até uma fonte de água próxima à floresta e trazia uma gotinha de água para apagar um incêndio. E aí, um outro animal chegou para o beija-flor e falou: nossa, esse incêndio que está tendo e você levando uma gotinha de água para apagar tudo isso, não adianta de nada. Para que você está fazendo isso? Desiste, você não vai conseguir apagar um incêndio. E aí o beija-flor falou para esse outro bichinho que falou isso para ele: sim, mas eu estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a parte que eu consigo fazer. Eu estou dando o meu melhor. Estou explorando o meu potencial. O que eu posso fazer hoje é isso, com o meu biquinho, pegar uma gotinha d'água e tacar no incêndio. Agora, imagina se todos os outros fizessem esse pouquinho e trouxessem uma gotinha para apagar esse incêndio. O quanto de água a gente não colocaria ali? Né? Juntando todas as nossas forças.
Ao invés de só olhar o que o outro está fazendo e até condenar, julgar, né, como pouco ou como desnecessário. Né? Vamos fazer a nossa parte. A gente faz a nossa parte. Se o outro tem lá, é um canguru, enche a bolsa cheia de água, o problema é dele. Eu vou fazer a minha parte, gente. Eu vou fazer a minha parte. Se ele tem uma bolsa lá que cabe 20 litros d'água, ele está fazendo o que cabe a ele 20 litros d'água. Eu vou fazer o que cabe a mim. Eu vou fazer o meu melhor. Nas minhas possibilidades. Então não precisa julgamento. Para que tacar pedra? Para que julgar? Para que humilhar o irmão? Qual é a necessidade disso? Não é verdade? Não precisa. É o amor que tem que imperar. Se não tem pecado, taca a primeira pedra. Não foi o que Jesus disse? Para que eu vou tacar pedra? Para que eu vou tacar pedra? Olha como é que está a igreja evangélica se degladiando, um pastor falando mal do outro, uma religião falando mal da outra. Olha como é que está virando isso. Olha o caos que está virando. Um querendo ser melhor que o outro. Um querendo crescer mais que o outro. Saiu do propósito. Saiu do propósito. Eu peço, gente, que vocês analisem essa mensagem. Assista, quem está aqui, assista de novo. Quando entrar no canal, eu vou assistir. Porque, às vezes, o que eu estou falando aqui vai sumindo. Aí, eu assistindo, vem com mais clareza para mim. Porque, muitas das vezes, a gente vem intuído. Algumas informações vem intuição. Então, vai se perdendo. Então, às vezes, eu gosto de assistir. Porque serve para mim também. Em primeiro lugar, é para mim. Toda mensagem tem que ser para mim primeiro. Não para o próximo. Se eu vejo defeito no irmão, é porque eu tenho esse defeito. É um fenômeno de projeção. É um fenômeno de projeção. Todos nós fazemos. Se você vê um defeito no teu irmão, se você vê que teu irmão é egoísta, se você vê que teu irmão é soberbo, se você vê que teu irmão tem um ego isso, é porque tu tem. Você não está isento disso. Você não está isento disso. Não existe perfeição na Terra. Ninguém que está encarnado aqui é perfeito. Por que julgar? Da mesma forma que você julgar, será julgado. Está na lei. Foi ele que falou. Vai lá e fala, Jesus, discordo. O problema é teu. Então é momento de nós crescermos. A Casa da Plataforma de Oração está tomando esse posicionamento de pegar a habilitação, de andar sem muletas, sem usar espírito como muleta. Acho que o Chaplin já vi falando sobre a muleta, né? Uhum. Então pronto, pode ser que ele está até aqui do lado. Entende? Está na hora de deixar essa muleta, deixar os espíritos servir como muleta para você. Muleta Duda. Sabe? Está na hora de você andar com suas próprias pernas. Vocês não querem ir para um planeta regenerado? Tem que começar a praticar daqui. Vocês não têm como começar depois que chegar lá. Vocês têm que treinar aqui para se capacitar para lá. Não tem como você se capacitar lá no planeta regenerado. É por isso que a gente está aqui trazendo essa mensagem.
É tudo um treinamento. Vocês têm que treinar. Treinar o poder de decisão de vocês. Para alcançar voos altos. Certo? Essa é a minha mensagem. Obrigado a todos.